Demésio, a gente está aqui com uma pergunta sobre a reunião dos dias dos pais, hoje na nossa aula sobre homeschooling. Lucas Demésio, você quer falar por escrito no chat ou você quer abrir o áudio? Fique à vontade, meu anjo. Lucas? Sim, o assunto da reunião, qual que é o assunto? Veja, o assunto é exatamente a aula de hoje, as vantagens e as desvantagens do homeschooling, ou homeschooling. Se Nádia tivesse aqui, ela estaria me dando uns cascudos, porque eu não estou sabendo pronunciar a palavra em inglês. Na verdade, é o que é a escola dentro de casa, tá? As vantagens e as desvantagens. É uma forma de participar os pais de vocês do que está acontecendo, do que a escola está fazendo, de quais são as ações dos professores dentro da escola, fora dela, para poder termos acesso a vocês e possibilitarmos a vocês uma boa educação. Então, o tema da reunião de hoje é participar a família, que é o educador familiar, todas as ações que estão sendo realizadas na escola. As ações em relação aos grupos do WhatsApp, as ações em relação ao Classroom, ao AVA, ao Google Meet, essas aulas que estão acontecendo, que está tendo uma frequência muito baixa, tá? Quem está tendo aula mais frequente aqui no Meet sou eu e Rosas. A Dona está começando agora, daqui a pouco todos os professores vão estar marcando aula aqui no Google Meet. Então, essa frequência, ela precisa ser um pouco maior, tá? Tanto para vocês tirarem dúvidas, para vocês comentarem, quanto para o professor explicar, assim, pessoalmente, mais perto de vocês, esses conteúdos que estão sendo abordados e que serão cobrados nas provas de vestibulares, nas provas das unidades, quando a gente voltar, porque a gente vai voltar, essa aula não vai ficar eterna, essa aula é uma homeschooling, sei lá, escola em casa, ou EAD, educação à distância, isso não vai continuar por muito tempo, tá certo? E aí a gente vai voltar, porque não existe uma lei no Brasil que diga que um aluno pode progredir para outra série sem prova física, sem ele ter a oportunidade de fazer uma avaliação física, tá? Prova por escrito. Mesmo as universidades em AD, totalmente educação à distância, elas têm momentos presenciais em que os alunos vão lá e fazem a prova escrita. Então, nós vamos voltar, nós sabemos, dependendo do Ministério da Saúde e do secretário de Saúde de Pernambuco, liberar o retorno às escolas. Daí vocês vão ter uma revisão dos assuntos rapidamente, e aí nós teremos avaliações da primeira, segunda, terceira e quarta unidade, e depois a finalização do ano. Claro que o ano letivo, o ano de 2020, o segundo ano de vocês, não vai acabar no ano de 2020, tá certo? Ele vai postergar um pouco para o ano de 2021. Então, com certeza, nós vamos ter aula em 2021 ainda, ou janeiro, fevereiro, ou fevereiro e março, não se sabe exatamente ainda, não se foi definido ainda pelo secretário de Educação do Estado. Então, essas medidas vão sendo tomadas e a gente vai participando vocês. O que a gente quer de vocês nessa reunião, e principalmente do familiar de vocês, do pai, da mãe, é participar o que está sendo acontecendo, o que a gente está fazendo, e fazer essa cobrança de maior participação do educador familiar, para que ele acompanhe essa frequência de vocês nessas atividades, tá certo? Porque quando vocês estão indo para a escola, os pais de vocês sabem que vocês estão indo para a escola. Tá? Sabe a hora que vocês saem, sabe as horas que vocês chegam. Eles têm esse controle. Então, eles precisam perceber que eles também precisam ter o controle da hora que vocês entram no Google Meet, da hora que vocês entram no Google Classroom, da hora das aulas do EducaPE. Eles precisam ter esse controle, eles precisam estar ajudando, colaborando com a escola para puxar a orelhinha de quem não está participando das atividades. Tá certo? Então, esse é o assunto da reunião dos pais hoje, esse feedback escola-família, tá certo? E claro que a gestão vai passar também algumas outras questões administrativas que eu não estou a par, somente a coordenação que está, tá certo? Então, gente, a gente tem aqui o trabalho de trazer a vocês o que é que foi passado nessa semana. A gente vai fazer uma pequena retrospectiva. Semana passada nós tivemos a aula interdisciplinar e aí nós não tivemos
uma aula aqui no Meet, tá? Ela foi cancelada, a aula do Meet, por conta da aula interdisciplinar. Essa semana nós tivemos somente hoje, mas segunda-feira que vem a gente vai retomar uma aula rapidinha também, como vai ser hoje, meia hora, 40 minutos, porque na quarta-feira vai ter uma aula interdisciplinar entre português, literatura e história. Eu vou trabalhar com Felipe e Adonis também, nós vamos participar dessa aula para falarmos da contextualização do realismo, tá? Com as grandes descobertas científicas e históricas da época, como o positivismo, o darwinismo, o determinismo, o evolucionismo, tá? Esses temas que foram fundamentais para o realismo, eles vão ser abordados na aula interdisciplinar de quarta-feira. Tá? Eu convidei Rosas, ela ficou de dar uma olhada nos temas para saber se ela vai poder participar ou não desta aula. Tá certo? Então, vamos lá. Eu vou começando a aula, vou falando aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, vai escrevendo aí no chat, tá certo? Então, assim, os temas que foram abordados, vocês vão poder ter acesso no videozinho que eu socializei lá no Classroom e vou colocar nos grupos hoje, tá certo? Mas o meu tema ficou faltando. Então, eu vou socializar aqui e a gente vai abordar o meu tema, que é homeschooling. Por favor, não falem a Nádia como é que eu estou pronunciando essa palavra, não, senão ela vai mangar de mim. Je parle français, não speak English, ok? Valeu, obrigada. Então, assim, homeschooling é a escola em casa, que em vários países do mundo existe esse sistema em que, se a família quiser, ela pode educar os filhos em casa. É o que a gente foi obrigada a fazer nesse período de pandemia, tá? Em que os alunos têm que ter um maior protagonismo na sua educação, a família também, só que agora está sendo melhor do que o homeschooling. Por quê? Porque vocês estão recebendo materiais e apoio das escolas. No homeschooling que acontece nos Estados Unidos, na Espanha, na França, na Inglaterra, em alguns países que é forma legal, a única coisa que acontece em termos de governo é uma fiscalização em relação a umas provas no final de ano que todos os alunos fazem. Mas aí a responsabilidade sobre a educação, sobre se ele está aprendendo ou não, física, química, biologia, história, esse tipo de responsabilidade fica por conta somente da família. O Estado, o governo, ele só se preocupa em elaborar aquela prova, tipo o Enem, só que com mais questões específicas de ano por ano, tá? E aí o aluno, no final do ano, ele faz aquela prova e aí justifica. E aí, se o aluno não fizer a prova, não passar, os pais vão responder judicialmente por não estarem acompanhando o crescimento e desenvolvimento dos filhos. Nessa pandemia, nós tivemos essa experiência do homeschool, ou seja, da escola dentro de casa. E a gente vai elaborar agora, a gente vai debater agora as vantagens e as desvantagens, e quais são os argumentos das pessoas que defendem esse tipo de ensino, porque eles defendem, e os argumentos contrários, tá? Existe um projeto de lei que o deputado Eduardo Bolsonaro colocou no Congresso para aprovar a legalização do sistema EAD na educação fundamental e ensino médio, tá certo? Então, esse projeto está sendo muito debatido, principalmente em decorrência dessa pandemia. E aí, muitos pais, educadores, familiares e o próprio Congresso Nacional está discutindo esse tema para ele ser aprovado ou não. A gente vai abrir espaço para vocês comentarem aí no chat, ou quiser colocar em áudio, a opinião de vocês, mas inicialmente a gente vai mostrar a vocês agora uma tabela dessas vantagens e desvantagens, tá certo? Eu vou compartilhar aqui a tela, vou abrir a projeção, só um instantinho que eu estou organizando aqui, tá? Para vocês verem, certo? E aí, vou abrir aqui o chat. O que eu fiz aqui? Estão me acompanhando? Está todo mundo me vendo? Por favor, responda aí no chat se vocês estão me vendo ainda, que eu estou organizando aqui a aula.
Estão me acompanhando? Tá dando para ver direitinho? Eu vou acompanhar só o chat aqui, tá? Para ver o que vocês estejam falando, ok? Tá bom? Então, vamos lá. O homeschooling, a pronúncia é exatamente, não sei se é exatamente essa, tá? É um sistema de ensino, ok? Um sistema de ensino de educação à distância para a formação básica, do ensino básico, ok? Essa formação, ela é dada, tá? Enquanto as crianças e os jovens aprendem, tá? Elas passam a aprender em casa sobre o guia, o acompanhamento e a aprendizado dos pais. Eles seriam responsáveis pelo esse acompanhamento. As crianças que estudam em casa aprendem os mesmos conteúdos na escola regular? Não são na mesma sequência, na mesma quantidade, na mesma regularidade, mas os temas são cobrados no final do ano pelaquela prova que eu falei a vocês. A legislação diz o que sobre esse tema? Bem, a legislação diz que esse tema, a legislação diz que esse tema, vocês estão acompanhando direitinho, tá dando para ver, galerinha? Sim? Então, a legislação diz que nós não temos, certo? Nós não temos uma lei específica, mas o projeto de lei está no Congresso e está tendo essa cobrança, esse risco muito grande de essa aprovação acontecer, tá certo? Porque algumas famílias querem uma alternativa à escola. Quais são as justificativas de muitos familiares para desejar isso? Muitos familiares reclamam da escola em relação a homeschooling, a educação EAD, em relação aos traumas do bullying, em relação da qualidade que alguns professores, alguns pais não confiam, em relação ao tempo de escola, que muitos dizem que é pouco, outros dizem que é longo. Eles argumentam também a questão do perigo que as crianças e os jovens passam de sair de casa para ir para a escola e voltar para casa, tá certo? Então, esse tempo, ele é requisitado, é argumento de alguns pais, tá? Há outros países onde o homeschooling é liberado, sim, como eu falei, Estados Unidos, Inglaterra, França, Irlanda, alguns países esse tipo de ensino é liberado. Por que ele está sendo tão falado? Exatamente por conta da pandemia, que nós somos obrigados a trabalhar com EAD, com o sistema homeschooling. O governo não gosta nem de falar esse nome, EAD. Por que ele não gosta de falar esse nome? Porque não existe legislação para isso, para EAD em sistema em casa. Então, a gente está funcionando não em sistema EAD, a gente está funcionando em sistema remoto, em que nós estamos no WhatsApp, nós estamos na televisão, nós estamos na internet, nós estamos em vários lugares, tá? Então, não é só num canal. O sistema AD seria só um canal, é como se fosse somente o Google Classroom. O sistema EAD, se vocês quiserem futuramente fazer uma universidade EAD, vocês vão ter só um sistema, como o Google Classroom, onde vocês vão ter lá o material, as aulas, os vídeos para estudar, e através de lá vocês terão as provas que serão feitas online e o computador vai dar nota na hora a vocês. Só que a gente não está funcionando só com o Google Classroom, a gente está abrindo vários sistemas. Então, nós estamos no sistema remoto, em que há vários links da nossa assistência, do nosso trabalho com vocês. Então, quer dizer que o homeschooling é o que está acontecendo agora na pandemia no estado de Pernambuco? Não, tá? O homeschooling é inferior ao que está acontecendo no estado de Pernambuco em relação à pandemia. Mas seria somente o acesso a um sistema único, onde você teria um suporte, um lugar para mandar e-mail, você teria um lugar para ter feedback dos professores. É isso que vai estar acontecendo no estado de Pernambuco? Não. Vocês têm vários links, vários suportes, tá? O que significa regulamentar o homeschooling? O que vai significar isso para o governo? Economia de dinheiro,
em que o professor vai gravar uma aula e vai ficar lá e ele vai usar essa aula para o ano seguinte, ele pode até demitir o professor e aquela aula vai ficar lá no sistema, tá? Para o governo é isso, economia de dinheiro. Economia de quê? De espaço, tá? Muitas escolas no interior, ambientes distantes, vão deixar de existir e aulas de professores de cidade grande vão ser transmitidas para esses alunos, tá? Para o governo, o que interessa é isso. E para o sistema privado, o que interessa isso para o sistema privado? Muito parecido, uma coisa muito similar, porque o sistema EAD, ele funciona perfeitamente nas universidades privadas, enquanto que nas universidades públicas não tem um sistema muito concreto de EAD, somente mais nas disciplinas teóricas, porque existem disciplinas práticas em que o estudante e o professor precisam de mais feedback, precisam de mais um tomar lá da cá, precisam lidar com ferramentas que o sistema EAD ainda não possibilita, tá? O que o sistema privado quer? Quer que seja liberado, para que as escolas privadas, que estão supostamente um pouco mais à frente desse sistema, tenham ganho financeiro, tá certo? Agora, por que eu disse supostamente à frente? Porque, veja só, vamos a um exemplo do que aconteceu agora na pandemia. O que aconteceu no início da pandemia? Tá certo? Aconteceu no início da pandemia que as escolas privadas adiantaram as férias de um mês de julho, tá? E tiveram logo um mês de férias para todo mundo. Interrompeu a unidade, interrompeu o conteúdo, interrompeu as aulas. E aí eles tiveram todo esse tempo para preparar, para pensar e tudo. E as escolas públicas fizeram o quê? Não. Rapidamente e automaticamente eles começaram a manter vínculo com o WhatsApp, mandar atividade, mandar contato. Vocês viram e vivenciaram isso. Então, muitas escolas públicas tiveram uma resposta muito mais rápida à pandemia do que as escolas privadas, tá certo? E quando nós adiantamos as nossas férias de julho, os 15 dias de férias, foi no período que, supostamente, o Ministério da Saúde tinha decretado que ia logo acabar a pandemia, a quarentena, e quando a gente voltasse, já voltaria para a sala de aula. Por isso que a gente adiantou. E aí a gente adiantou exatamente quando terminou, quando concluiu o conteúdo da unidade. Não ficou aquele conteúdo totalmente partido, como aconteceu com as escolas privadas. Então, essa questão de dizer que o ensino privado está mais apto à educação EAD é uma falácia, ou seja, não é totalmente correto, tá certo? Então, vamos lá. Aqui a gente tem agora as vantagens e as desvantagens. Tá dando para ler ou vocês estão com a letrinha muito pequena? Tá? Eu vou tentar aumentar essa projeção para ver se vocês ficam somente com a projeção. Vamos às vantagens e as desvantagens do sistema homeschooling. Autonomia familiar. Então, a família teria autonomia de escolher a modalidade, de escolher os membros, ela teria autonomia de dar aula somente de física, num período, depois somente de biologia, ela teria uma autonomia. Só que, na realidade brasileira, a gente vai verificar que essa autonomia ela não é tão válida, em decorrência de algumas desvantagens, a falta do mecanismo de controle, tá? Muitas famílias brasileiras não têm controle sobre os seus filhos. Às vezes, em reunião dos pais, a gente escuta cada absurdo. Professora, eu não sei o que eu faço com esse menino. Esse menino não me obedece, esse menino não segue nada do que eu digo. Então, crianças muito pequenas, de 10 anos, os pais já dizem que não têm autonomia e não têm controle sobre essas crianças. Então, vai ficar muito complicada essa autonomia familiar aí. Uma outra vantagem que eles argumentam é a educação integral, que é as estratégias de aprendizado individualizadas, formação de princípios morais e valores conectados ao da família. Então, é uma coisa que eles discutem, que na escola, ela abre o leque. Ela tem uma diversidade de opiniões, uma diversidade de princípios que são expostos aos alunos. Não só os princípios dos professores, da gestão, dos funcionários, do prédio em si, mas também os princípios morais, éticos e valores de vários alunos que eles convivem. Então, a diversidade de conhecimento desses princípios morais e éticos e valores
ela é muito presente no ambiente familiar. Então, o aprendizado sobre a diversidade, a busca do respeito por essa diversidade, a possibilidade do jovem selecionar o que ele acha melhor para ele ou não, independente dos valores do núcleo familiar, é muito grande. Mas eles acham, em relação ao homeschooling, que essa é uma obrigação da família, que a família tem que guiar esses valores. Eu não estou dizendo aqui o que é certo e o que é errado, estou mostrando os argumentos dos dois lados, tá certo? Em relação às desvantagens, a gente tem a questão da legislação. A LDB diz que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação diz que a obrigação e de garantia da educação das crianças e adolescentes é do Estado. O Estado tem essa obrigação. Se a gente tira essa obrigação dos estados, eles vão fechar as escolas e vai ficar sobrecarregado para as famílias. Tá? As famílias vão acabar botando seus jovens, como acontecia no passado, na época do meu avô, da minha avó, em que as crianças eram mandadas para o trabalho e deixavam de estudar, abandonavam os estudos e iam trabalhar. Não sei se vocês lembram, ano passado, eu passei um vídeo para vocês, Vida Maria. Era um vídeo que mostrava isso, que a menininha só conseguia aprender a escrever o nome, porque logo a mãe dela mandava ela ir trabalhar, parar de desenhar o nome. Então, é isso que iria acontecer. Quando o Estado se desobrigar dessa questão de garantir a educação, os pais, pelas necessidades sociais, tá, vão acabar pondo os filhos para trabalhar e vão deixar crianças sem estudo. Então, essa é uma desvantagem. O que pode acontecer é o que a gente pode desenhar e visualizar à frente se essa lei de homeschooling for aprovada. Aí, essa desobrigação vai acontecer e o Estado não vai ser mais garantidor de crianças na escola, certo? Outro argumento em relação à vantagem é a insatisfação com o ensino escolar, a insatisfação dos pais em relação aos bullying, em relação ao acesso às drogas, em relação à sexualidade precoce, em relação às pressões sociais e diferenças de ritmo de aprendizagem. Então, essa insatisfação familiar, eles não buscam se unir à família, se unir à escola para buscar um maior respeito, para buscar maior combate ao bullying, uma maior participação da família na escola, para ver o que o filho está fazendo, com quem o filho está andando, para participar da vida em relação às drogas, em relação à sexualidade. Tem pai que nem conversa sobre anticoncepcional, sobre camisinha, sobre os problemas de uma sexualidade precoce. Imagine se um jovem como vocês não tivesse ninguém que falasse sobre isso na escola. Muitos iriam dizer que nunca nem ouviram o pai comentar nada sobre isso, tá? Em relação às pressões sociais, sobre estudo, ensino, tá? Isso é muito importante, porque a pressão social faz com que o adolescente, com o jovem, a criança, corra atrás do prejuízo. Porque se vocês fossem deixar a Deus dará de vocês cruzavam os braços e ficava por isso mesmo. Olha a frequência na aula como está agora, tá? Então, se não houvesse pressão, vocês deixariam para Deus dará. Existe gente, turminha aí, que está achando que vai todo mundo passar de ano, que por isso que não está participando de nada. E aí a gente fica nessa situação, tá? Então, é necessário pressão, sim. É necessário competitividade, sim, para que a gente corra atrás do prejuízo, para que a gente evolua, a gente cresça. Nós somos animais e o animal só sobrevive o mais forte quando ele tem competição, quando ele tem vários níveis de estágios. Aí ele verifica, eu estou atrasado, então vou me esforçar um pouquinho mais para correr, para chegar e encontrar minha comida, para encontrar minha sobrevivência. Para fazer um curso universitário, eu tenho que estudar mais. Então, somente a competição, a pressão social faz você sair desse momento, desse convívio de estagnação, de procrastinação, tá certo? Um outro argumento de desvantagem é a falta de convívio social. Muitas crianças que são filhos únicos acabam se tornando egocêntricos, acabam se tornando indivíduo que não sabe socializar nada, acaba se tornando indivíduo muito egoísta,
tá? Eles não têm atividades colaborativas, e a escola, ela favorece esse convívio social, favorece esse aprendizado social, tá certo? E uma outra vantagem, um argumento de vantagem que se diz, é a flexibilização de horário, tá? Vocês agora estão tendo flexibilização de horário, mas vocês estão sabendo ter disciplina? Vocês são adolescentes. Imagine as crianças. Iriam ter disciplina para flexibilizar esse horário? Para estudar ou de manhã, ou de tarde, ou de noite? É ou. Mas tem gente usando não. Nem isso, nem isso, nem isso. Então, o jovem, a criança, eles não têm disciplina, e nem todo adulto tem disciplina. Eu, adulto, tenho disciplina. Eu já tentei fazer meu mestrado em sistema AD várias vezes, e no meio do caminho eu vou lá e paro. Por quê? Porque eu percebo que eu preciso sair de casa para fazer alguma coisa. Se eu ficar dizendo, eu faço depois, eu faço depois, eu faço depois, eu não consigo. Por isso que logo eu comecei a fazer essas aulas em Meet, porque eu sei que está marcada aquela aula e aquele vídeo, aquele momento, eu vou ter que estar aqui. Porque se eu for deixar só gravando a aula, eu vou dizer, amanhã eu gravo, mais tarde eu gravo, depois eu gravo. Eu conheço a minha personalidade, eu conheço a mim mesmo, a minha falta de disciplina. Então, essa flexibilização de horário, ela precisa ser combatida. Eu tenho maturidade para combater isso. Mas será que a criança e o adolescente têm maturidade para combater essa flexibilização de horário? Ou ela vai ficar, depois eu faço, depois eu faço. Aí vai acumulando, depois ela se vê aí soterrada de atividades, soterrada de conteúdos para aprender, tá? A confusão de papel pai, mãe e professor é uma desvantagem. Muitos adultos não sabem nem ser pai nem mãe, vão saber ser pai, mãe e professor. O aluno, quando ele lida com o professor, ele tem autonomia, ele tem autoridade de argumentar, de discutir, de reclamar, de divergir. Quando chegar na hora do pai, será que ele vai ter essa autonomia para construir a sua argumentação? De chegar lá e discordar e dizer, professor, eu não acho que está certo, não, isso é assim, assim, assim. Professor, isso é assim, assim, assim. Será que ele vai fazer a mesma coisa com o pai, com a mãe? Tá? Será que vai haver esse debate de ideias, essa construção de discursos diferentes? Porque, na verdade, o que acontece na escola não é só o professor falando, não. Tá? Tem o professor falando, o aluno discutindo, reclamando, tá certo? Então, essa variedade e essa construção de discurso, ela vai ser um pouco mais limitada com o homeschooling. Facilidade e diversidade de acesso ao conhecimento. Nós estamos num método de facilidade. Tem muito vídeo aula no YouTube, tem muito material no Papai Google, tá? Mas aí a gente vai procurar e a gente não sabe qual é o melhor. A gente não sabe se aquele cara que está falando lá, mesmo que esteja gravatadinho, arrumadinho, ele está falando que ele está falando é certo. Eu não confio na fala dele. Ou ele está falando besteira. Eu vejo lá um vídeo de um professor que está totalmente desatualizado, que ele leva o discurso dele somente para um lado do pensamento. E aí? Quem vai ter esse olhar crítico? Esse olhar mais maduro para fazer essa seleção para os pais, tá certo? Então, vamos lá. Limitação de conhecimento diversificado e visão de mundo das famílias. Essa é a desvantagem. A gente até já falou sobre essa diversidade de visão de mundo das famílias. Mas essa limitação dos conhecimentos. Eu, por exemplo, quando eu estava estudando, os meus familiares não conheciam muito sobre o que eu estava estudando. Eles tinham parado no caminho antes de mim. E eles não sabiam. Isso acontece, uma realidade de muitos alunos, muitos jovens, como você, meu pai só fez até o ensino fundamental, 2. Ele não sabe esse assunto de física, ele não sabe esse assunto de química. Aí como que o professor vai avançar? Como que o jovem vai avançar? Isso que se chama evolução. É quando uma geração avança mais do que a outra. Tá? Minha avó teve 17 filhos, minha mãe teve 8, eu só tenho 1. Isso se chama evolução, tá? Minha avó teve ensino fundamental 1, minha mãe teve ensino fundamental 2, eu tenho ensino superior. Isso se chama evolução. E é isso que a gente quer para vocês. Não quer dizer que vocês vão ser melhores do que o pai de vocês, a mãe de vocês. E eu não sou melhor do que a minha mãezinha nem da minha vozinha, não. Tá? O que quer dizer é que as situações se modificam, as exigências sociais se modificam e os filhos precisam ter mais aptos, adaptados a essas limitações, a essas exigências que o pai e a mãe não tinham.
Então, o Estado se desobrigar de fornecer a educação, ficar por conta dos pais, essa evolução na educação, ela vai diminuir, ela vai dar uma marcha ré. Não vai só diminuir a evolução, ela vai dar uma marcha ré, a gente vai voltar para trás, tá? Baratear o custo de escolas e do governo, isso aí a gente já falou. Esse é um dos maiores argumentos dessa legislação que está no Congresso. E vocês, como alunos, precisam participar e estar conscientes, tá? Do que vai acontecer, de como seus filhos vão estudar no futuro se essa legislação for aprovada. Outra desvantagem é a falta de disciplina que a gente comentou aqui. Impactar negativamente a formação do senso crítico, a falta de contraposição. A gente também falou sobre isso aqui. A falta de desenvolvimento da inteligência emocional. Gente, o que é inteligência emocional? Vamos voltar aqui. O que é inteligência emocional? Tá? A inteligência emocional é quando eu lido com emoções diferentes. Quando eu aprendo o contraditório, quando eu aprendo a ter críticas, quando eu aprendo a receber elogios, quando eu aprendo a me relacionar com pessoas de status social mais elevado do que eu. Então, a inteligência emocional, eu tenho que passar por uma diversidade de situações emocionais, de frustrações, de convívios sociais, para poder crescer e amadurecer essa inteligência emocional. Tá? E que, se você só ficar naquele núcleo familiar, essa diversidade, ela vai ser diminuída, ela vai ser limitada, e aí você não vai ter essa competência, essa capacidade. Se vocês olharem para o lado, para os seus colegas, você olhar para um colega que sabe receber uma crítica, e, na boa, velho, tudo bem, tudo massa, ótimo, eu vou tentar melhorar, e passou, esse indivíduo, ele soube lidar com a crítica, ele compreendeu que o outro está criticando, tem dois caminhos. Ou ele está criticando porque ele gosta de ti, quer que tu melhores, massa, eu vou pensar sobre o que ele falou, ou ele está te criticando porque ele não gosta de tu e quer te diminuir, se acha melhor do que tu. Massa também, eu vou jogar essa crítica fora e vou continuar meu caminho. Eu não vou baixar minha autoestima por causa da opinião desse indivíduo. Tá? Então, quem reage assim é quem tem inteligência emocional. Quem não tem essa inteligência emocional vai fazer o quê? Vai cair no choro, vai se desesperar, vai se achar menor, vai achar que tá errado em tudo, tá? E essa inteligência, ela só se constrói, como todas as outras inteligências, através da experiência. É através das experiências que a gente vai adquirindo essa inteligência, através da maturidade emocional. E para ter essa maturidade emocional, a gente precisa vivenciar uma diversidade de situações, tá certo? Alguém tem uma pergunta do que eu falei até agora? Amores da minha vida, alguém tem alguma pergunta? Vamos lá. Eu falo muito rápido, né? Alguém tem algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Pode continuar. Agora a gente vai passar a apresentar o como na redação. Como é que na redação eu vou falar sobre essa temática, tá certo? Se alguém tiver alguma pergunta, então eu vou mostrar agora alguns parágrafos a vocês, tá? De redações reais, tá? De redações de indivíduos. Só são quantos exemplozinhos? Nossa aula acabar, só são 6 exemplozinhos, tá? De parágrafo, a gente já vai acabar. Não deixa você esquecer rapidinho a aula, tá? Então, são 6 exemplozinhos, 6 parágrafos que a gente vai trabalhar aqui, ok? Então, esse homeschool, o que eu posso dizer sobre o que a professora falou agora numa redação de vestibular no que vem? Caso seja aprovado, isso pode ser um tema muito viável numa redação de Enem. Tá certo? Então, como é que eu vou dizer isso? Definição. Então, eu tenho que definir o termo. Como o termo não tem tradução, a palavra em inglês mesmo, eu preciso colocar entre aspas. Isto aí é uma regra, gente. Se eu vou usar uma palavra de outro idioma, eu preciso colocar essa palavra entre aspas, tá certo? Então, na introdução aí, ele usou uma introdução tipo definição, em que eu vou dizer o que é homeschool, tá? E aí, eu coloco o termo
homeschool, eu posso dizer a palavra, tá? Eu posso dizer o termo. Eu usei o termo porque eu não quis dizer a palavra, mas eu posso também colocar a palavra, tá? A palavra homeschooling é usado, no caso, se eu fosse usar a palavra, eu ia dizer usada, tá certo? Eu coloquei aqui usado, porque eu disse o termo. O termo homeschooling é usado na língua inglesa para definir a educação domiciliar, que é quando a criança aprende os conteúdos escolares na própria casa, seja com os pais, seja com o professor particular, tá? E aí eu expliquei o que significa o termo. E aí eu vou contextualizar no Brasil. Isso aí é muito importante. Sempre que você define um termo, e aí esse termo é conhecido dessa forma no mundo inteiro, aí você contextualiza como é aqui no Brasil que ele é conhecido. Ok? Tá claro isso? No Brasil, a prática vem despertando interesse de algumas famílias que preferem educar os próprios filhos a matriculá-los em uma escola. No entanto, a prática não é ainda regulamentada no país. Tá? Então, eu coloquei como esse termo é conhecido no mundo, na língua inglesa, e no Brasil, o que é que esse termo nos diz. Então, isso aí é uma introdução. A introdução aí, ela já dá a dica da tese. Qual é a minha opinião sobre isso, tá? No Brasil, a prática vem despertando o interesse de algumas famílias que preferem educar os filhos a matriculá-los em uma escola. Nessa tese aí, eu, escritor da redação, eu sou favorável a homeschooling. Eu estou dizendo que homeschooling é uma boa prática, que infelizmente, que, no entanto, a prática ainda não é regulamentada no país. Então, por essa introdução, por essa definição aí, a minha redação, ela vai ser encaminhada no sentido de eu ser favorável ao termo. Eu posso até, em um parágrafo do desenvolvimento, citar alguma coisa, alguns argumentos contrários, mas a maioria dos meus argumentos terão que ser favoráveis. Professora, e se eu sou contra, como que eu vou colocar aí? Tá? Na hora da especificação do Brasil, no Brasil, a prática vem despertando o interesse de algumas famílias que preferem educar os próprios filhos a matriculá-lo na escola. Esse, no entanto, aí, não vai ser para regulamentação, mas sim para a viabilidade da prática. No entanto, a prática, em muitos aspectos, é inviável em nossa realidade. Aí eu iria colocar argumentos totalmente contrários à prática do homeschooling, certo? Alguma pergunta, amores? Podemos passar para o próximo exemplo? Vamos lá? Agora nós temos aqui um parágrafo do desenvolvimento, do mesmo tema, tá certo? E aí o que eu vou usar nesse argumento? Eu vou usar um argumento de autoridade, ou seja, uma citação. Ok? Lembrando que essa citação aí, ela vai ter que estar entre aspas, ok? Segundo o filósofo Pierre Bourdieu, a escola é um dos principais grupos de interação social, influenciando os rumos e as escolhas pessoais que serão tomadas, além de corroborar com a construção da criticidade cidadã. Desse modo, verifica-se a necessidade do ensino formal para a formação desse cidadão. Todavia, o homeschooling surge em um momento de pandemia. Assim, deve-se analisar as vantagens e as desvantagens desse processo de ascensão. Então, esse argumento aqui de citação, ele traz o quê? Ele traz um caminho contrário para dizer o que aqui, que, de acordo com Bourdieu, a interação social é fundamental e que no homeschooling ela é limitada. Gente, cuidado com isso. Ela não é excluída, porque a interação social não acontece somente na escola, tá? Ela é limitada, não excluída. Se houver homeschooling, não vai ter mais interação social? Está errada essa afirmação. Cuidado com isso, tá? Eu posso ter interação social com familiares, na igreja, em grupos políticos, no esporte, em outros grupos sociais. Porém, a diversidade da escola e o maior tempo que você passa na escola aumenta o fluxo dessa diversidade e dessa interação, tá certo?
Vamos lá. É um outro parágrafo de desenvolvimento, tá certo, gente? Exemplificação e papel da família. Aqui eu trago 2 argumentos no mesmo parágrafo. Eu exemplifico, aí eu dou um exemplo e falo do papel da família. Qual o papel da família em relação ao homeschool? Que é muito importante. No próprio nome diz home, casa. O que eu tenho em casa? Minha família. E ela vai ser responsável completamente sobre a minha educação. Então, o papel dela, na minha análise sobre o tema, é fundamental, tá? Então, vamos lá para o argumento do aluno. Cabe mencionar que, com o funcionamento da escola pública parcialmente interrompido nesta quarentena, tem sido a principal alegação daqueles que são a favor do homeschooling. Escolas e universidades já começam a pensar na permanência dessa prática de forma integral ou parcial. No entanto, olha aí o no entanto, um conectivo contrário. No entanto, podemos exemplificar o caso do filme Capitão Fantástico, onde a família optou em criar seus filhos com um sistema alternativo de educação. Estes aprenderam todas as matérias e obtiveram uma grande capacidade intelectual, porém, possuem uma grande dificuldade de convívio em sociedade, o que dificulta a formação integral desse indivíduo. Cabe aos pais e à escola lutarem para manter o vínculo das crianças e adolescentes com a comunidade escolar. Então, você trouxe aí o exemplo do filme Capitão Fantástico, conhecimento que muita gente tem, que pode trazer para uma dissertação argumentativa, e trouxe aí o papel dos pais, tá? O pai, qual é o papel do pai nessa realidade? É esse, tá? Então, aí é um parágrafo de argumentação, de desenvolvimento muito bom sobre o tema. Mas aí, nesse caso, lembrando, é contrário ao tema e não favorável à legalização do homeschooling no Brasil. A alusão histórica. Gente, qual é a diferença entre momento histórico e alusão histórica? O momento histórico, quando eu falo para vocês, lembram nos debates regrados, quando eu digo momento histórico, eu tenho que situar o passado, o presente, o internacional e o nacional. Em toda a minha redação, ele tem que estar argumentado e fundamentado. Então, se no parágrafo eu falo o momento histórico antigo, no outro parágrafo eu falo o atual. Ou no mesmo parágrafo eu falo dos dois. Aí, no segundo parágrafo, eu vou falar do momento histórico internacional e o momento histórico nacional. Aqui é alusão histórica. Então, eu posso só aludir, eu só trazer à tona um fato histórico e pronto. Tá certo? Então, vamos lá. Exemplo aqui. Por volta de 353 a.C., o filósofo Aristóteles aperfeiçoava a academia platônica por meio da introdução do conceito de interdisciplinaridade, definindo esse conjunto como liceu, que para ele representava o mais alto patamar de organização instrucional através da interação de conhecimentos e visão de mundo. Nesse sentido, é possível afirmar que a implantação do ensino domiciliar representaria um enorme retrocesso para a educação no Brasil, haja vista não somente o caráter unilateral do mundo, o que contribuiria para o afunilamento da criticidade do estudante, como também pela enorme falta que o amadurecimento da inteligência emocional oriunda do convívio social na escola acarretaria, tá? E aí ele trouxe o momento histórico, parágrafo perfeito, não tem palavras muito difíceis, não tem conhecimento que você não possa ter, não é um parágrafo de, eu não poderia nunca escrever um parágrafo desse numa redação de vestibular. Mentira, vocês teriam capacidade, sim, tá? Eu estou mostrando aqui a vocês parágrafos nota 1000, tá? No Enem, e que vocês, meus alunos, são capazes de fazer para ter nota 1000 no Enem, ok? Vamos ao penúltimo argumento aqui. Novamente, um argumento de autoridade. Vamos lá, no desenvolvimento do texto. Acerca disso, veja, ele sempre introduz o parágrafo fazendo a ponte com o que foi dito antes. Então, aqui nós temos um conectivo que está dizendo, eu estou falando sobre o quê? Sobre homeschooling que foi citado no parágrafo anterior, que foi definido na introdução,
que foi colocada acima. Então, acerca disso, então, a respeito desse tema, poderia dizer isso também, a respeito desse tema, acerca disso, deve-se lembrar o conceito da impossibilidade plena do exercício da neutralidade valorativa do sociólogo Max Weber. Isso aqui é um conhecimento de história, conhecimento que Felipe falaria muito sobre isso. Tá? O sociólogo Weber é muito comentado sobre ele. E o que é esse exercício da neutralidade valorativa? É que nós, seres indivíduos, impossivelmente nós conseguiríamos ser totalmente neutros ao abordar qualquer tema. Faz parte da nossa natureza humana não ser neutro, colocar ali um pouco do nosso posicionamento de mundo, das nossas experiências de mundo. Tá certo? Então, nós não podemos imaginar que qualquer indivíduo possa ser neutro. Então, um pai, uma mãe, uma família, ela não seria neutra na hora de abordar um tema com vocês. Ah, professora, se o pai e a mãe não podem ser neutro, então o professor também não. Certo, concordo. O professor também não pode ser neutro. Porém, na escola, você só tem um professor? Não. Você tem uma diversidade de professores. E cada professor e cada ano vão surgindo novos valores. E aí o indivíduo, ele tem como se espelhar nessa diversidade de valores que ele vai aprendendo durante o caminho. Tá? Além dos valores presentes no discurso dos professores, o jovem, ele também tem ali os valores nos discursos dos colegas, dos outros alunos, tá certo? O que é que Max Weber fala sobre a impossibilidade da neutralidade, tá? Diz que durante a recepção e transmissão de um conteúdo qualquer, todo ser humano tende a distorcer o objeto de estudo devido às suas apropriações ideológicas. É isso que eu acabei de dizer a vocês. Essa impossibilidade de você ter um discurso totalmente neutro. Dessa forma, sobre a ótica weberiana, o curto nicho ideológico da família implicaria má formação do sujeito pensante. O que é isso, curto nicho? O que é um nicho? Nicho é um grupo, tá? É um grupo de convívio. Por exemplo, o nicho do tatame, o nicho da academia, o nicho do campo de futebol. Nós temos vários nichos, o nicho da igreja, tá certo? O nicho da família. Cada grupo familiar ao qual você está presente, você cria um nicho. A turma do segundo A tem um nicho, a turma do segundo B tem um nicho, a turma do segundo C tem um nicho. Dentro da própria turma segundo A, tem vários grupos, vários nichos que se formam ali, tá? E aí, o aluno, quando ele entra na escola, no nicho escolar, não só ele tem possibilidade na hora do intervalo, na hora da chegada e saída, a conviver com outros nichos dentro da unidade escolar, como dentro da própria sala, ele tem a viabilidade de conviver com vários nichos dentro da sala. Quem não conhece aquele aluno que no início do ano ele senta num lugar, no final do ano ele está no outro, no meio do ano ele está no outro, ele fica convivendo, se socializando com vários nichos. Esse indivíduo é chamado indivíduo social, que ele gosta de interagir com vários nichos, tá? E se você se restringe ao nicho familiar, há uma má formação do sujeito. Há uma doutrinação ali muito limitada. Esse nome doutrinação, que muitos políticos gostam muito de falar agora, tá? Essa doutrinação, ela acontece em todas as situações sociais. As pessoas da família, da igreja, da academia, do esporte, dos clubes sociais, dentro da escola. Por quê? Por causa do que Weber, o sociólogo Weber, disse, dessa impossibilidade do exercício da neutralidade de valores, que elas não existem. Todavia, a multiplicidade de discursos presentes na escola faz um efeito contrário, possibilita criticidade e multiplicidade de visão de mundo em todos os seus aspectos e áreas de conhecimento. Então, quando a gente faz um debate regrado, em que vários alunos, vários indivíduos têm a fala, têm o seu discurso valorado, têm a possibilidade de
crescer o seu próprio discurso com a opinião do outro, tá? De mudar o seu discurso, de crescer, de evoluir, de retificar ou ratificar o seu conteúdo, tá certo? Então, essas possibilidades no homeschooling, elas estão sendo limitadas. Vamos para o último exemplo, para a gente terminar nossa aulinha hoje. Aqui nós temos agora a área de matemática, nós temos aqui a estatística, tá? Em segundo lugar, porque ele usou em segundo lugar, porque no parágrafo anterior ele deu um argumento de primeiro lugar, tá? Aí no outro argumento ele já começa um argumento de em segundo lugar. Há de ser percebido que essa alternativa à educação tradicional não compreende a realidade da população brasileira. Prova disso é que, apesar da educação infantil ter aumentado nas últimas décadas, apenas pouco mais de 14% do continente demográfico brasileiro possui ensino superior completo. Gente, quando você imagina que 14% da população do Brasil tem ensino superior, imagine os 86% que não tem. Eles vão ter formação para dar aula de física, química, biologia, história, matemática para os seus próprios filhos? Eles vão ter condições de aprofundar esses assuntos, como os professores? Porque para ser professor, você precisa ter ensino superior. Para ser professor, você precisa ter passado em um concurso. O pai sozinho... Então, eu tenho professora, meu pai é formado, meu pai tem ensino superior, ele é advogado. Perfeito, massa, maravilha. Seu pai é advogado. Mas seu pai conhece física, matemática, química e biologia aprofundadamente, ele vai poder lhe possibilitar esses conhecimentos com profundidade, tá? É sobre isso que essa estatística aqui está falando. Certo? E aproximadamente 49% das pessoas de 25 a 45 anos, que está falando mais ou menos a idade dos pais aí, dos jovens, das crianças que estão no ensino fundamental, de 25 a 45% possuem ensino médio completo. 46% da população brasileira. Então, os 51% do povo brasileiro que não possui ensino médio completo, 51%. Da população brasileira. Isso aí é do IBGE de 2019, gente. A gente está em 2020. Veja essa estatística. Se essa lei for aprovada, a população brasileira vai dar um salto. Mas não é para frente. É um salto para trás. É um regresso de anos, de décadas de obrigatoriedade de ensino. É uma evolução que vem acontecendo. Essa estatística é de 2019. Mas imagine essa estatística de 2009, como ela deveria ser muito menor. Tá? Essa formação em ensino superior, essa formação em ensino médio, tá certo? Então, a gente precisa analisar para a gente ter um posicionamento crítico sobre as coisas. Essa característica permite inferir que, se majoritariamente o brasileiro não tem capacidade formal adequada, tampouco ele poderia ter preparo suficiente para ensinar a outro alguém. Então, aí nós tivemos, tá certo? Nós tivemos vários conteúdos, vários exemplos de parágrafos em que tratam dessa temática. Oh, meu Deus, eu não estou conseguindo aqui. Peraí, sai. É aqui. Não está indo. Por que não está indo? Ai, socorro. Vai, meu amiguinho, ande, porque você não está andando. Crianças iluminadas, agora foi. Vamos lá. Vamos lá. Alguém tem alguma dúvida, amores da minha vida, antes da gente concluir a nossa aula? Viu que não deu nem uma hora de aula? Alguma dúvida? Todos compreenderam? Tá certo? Então, eu queria agora uma opinião de vocês aí, para vocês colocarem no chat a nossa aula na segunda-feira, no Meet. Lá vocês preferem de 10 horas da manhã ou vocês preferem de 14? Segunda-feira, por favor, aí. Por gentileza, vocês podem colocar no chat, eu estou socializando democraticamente. Um voto de 10 de Débora, Breno, Bia. Vamos lá. 3, 14, 2, 10, 14 até agora está ganhando 14.
Tá ganhando 14, peraí, tá certo? Ok, então, gente, ganhou 14, infelizmente. Próxima aula, segunda-feira, 14 horas da tarde, tá certo, amores? Dei uma olhada lá no Google Classroom, que nós vamos ter lá nossas atividades e a socialização das aulas interdisciplinares lá, tá bom? Assistam às aulas. Quem não assistiu ainda, assistam às aulas. A fala de Rosas, de Emerson, de Moisés, de Felipe, de Adonis, de Rose, da biblioteca, a fala de Jane, a minha fala, são muito importantes, que vocês vão crescer muito com isso, tá? E quem já assistiu, quiser rever lá alguns temas que não fixou muito bem, vá lá e acesse, tá certo? Boa tarde a todos, um cheiro no coração. Fiquem com Deus. Se surgir alguma dúvida da aula de hoje, perguntem no Zap, tá bom? E o site do seriado tá com defeito, você tá com problema. Vocês têm duas opções. Se vocês vão pedir isenção, vocês vão ter que ficar acordados de madrugadazinho para fazer a inscrição enquanto o site não volta a funcionar. Se vocês não vão pedir isenção, espere para a semana que vem, quando o site ficar melhor, porque eles estão em manutenção, estão com vários problemas. Tá certo? Quem precisar de ajuda, sabe que pode contar comigo, tá bom? Um cheiro no coração de todos, um beijo e boa tarde para todos, tá certo? Um cheiro no coração. Tá bom, meus amores?